Começando Saúde Você deste final de semana e a partir de agora sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E olha, gente, você é daqueles que não dispensa um chocolate? Pois é, saiba que consumir esse chocolate que eu falei agora sem exageros pode trazer benefícios à sua saúde. Veja o que vai dizer uma nutricionista pra gente a partir de agora. Impossível não comer nem que seja um pedacinho de chocolate, seja para alguém que quer presentear ou até mesmo você que vai nos estabelecimentos específicos comprar alguma coisinha, não dá para fugir dessa sobremesa. E para quem possui algum tipo de doença, como aquelas que não podem consumir açúcares ou gorduras, o mercado oferece várias opções para esse público específico. A gente convidou a nutricionista Jéssica Lisboa para saber, será que chocolate faz bem ou faz mal, como muita gente pensa? Jéssica, muito obrigada pela sua participação. A gente tem aqui uma mesa com algumas opções, mas de primeiro eu quero saber, dá para comer chocolate sem culpa? Dá sim. É só a gente escolher as melhores opções, né? Aquelas opções que tem a maior porcentagem do cacau e assim a gente vai garantir sem a culpa. Ou porcionar também, né? Tudo é questão da porção. Se eu não exagero, posso comer sem culpa. Inclusive, tem várias opções, né, hoje disponíveis no mercado. Tem as opções zero açúcar, né, 70% zero açúcar. E são ótimas opções para as pessoas que têm restrição de açúcar. Então, elas podem participar, né, dentro dessa possibilidade também. Até os intolerantes à lactose, a gente já vê que tem opções, né, para eles também alérgicos. Isso, exatamente, né? Como eu disse, o mercado está cheio de variedades e a gente tem várias opções aqui, zero lactose, zero adição de açúcar, com redução de gordura também, não é? Então aqui a gente tem também, às vezes, os vegetais, né? Para aquelas pessoas que têm alergia à proteína do leite. Então todo mundo pode participar, só procurar a opção que melhor se encaixa para você. É isso aí, gente. Então, assim, cada um... Chocolate é um negócio que divide literalmente opiniões, né? Há quem não abra a mão de jeito nenhum daquele ao leite, tem uns que já preferem cuidar mais da sua saúde. De vez em quando dá umas escapulidas aqui, umas escapulidas ali, não mata, né? Tudo é entrar em consenso com sua saúde, com o seu nutricionista e aí tá tudo certo. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para você aí de casa. Você costuma usar muito o computador e também o famoso celular? Pois é, muitas vezes a gente sente até um desconforto e dores nas nossas articulações, das mãos e também dos braços. E aí, para conversar sobre o assunto, a gente vai receber aqui hoje o ortopedista para saber e alertar também você de casa, tirar todas as nossas dúvidas. O ortopedista doutor Sacha Medeiros. Seja bem-vindo, doutor Sacha. É um prazer, especialista em mãos, podemos dizer assim. Não é pouca coisa. Doutor, seja bem-vindo ao Saúde Você de hoje. Obrigado. Um assunto que às vezes a gente não dá importância, né? Ficar mexendo o dia todo no celular, até que ponto pode ser prejudicial na nossa saúde? O exagero, quando você utiliza qualquer coisa na sua vida, é prejudicial. O celular, particularmente, a gente está ficando muito escravo dele. Tudo a gente faz com o celular, né? Então, isso, com certeza, é esse exagero é uma forma de você terminar tendo tendinites e outras doenças mais. A mão, por ser muito utilizada, então, ela é o órgão de escolha para essas doençazinhas chatas do esforço repetitivo. Podemos dizer que as partes do nosso corpo que mais recebem impacto são as mãos e os pés, né? A gente, quando fala impacto, a gente realmente se dirige mais a membro inferior, tá? Mas, assim, tomando por base que realmente é muito utilizada a mão, aí a gente realmente tem, assim, um desgaste maior das estruturas da mão nesses exageros, seja de digitação, seja de peso, aqueles funcionários de fábrica que trabalham fazendo o mesmo movimento várias e várias vezes no mesmo dia, né? Digitadores, telemarketing. E hoje, como eu disse, o celular também está presente em tudo isso. Se você for ver, em cada área, você sempre vai ver uma pessoa no celular resolvendo alguma coisa. Existe alguma forma correta, por exemplo, eu estou aqui no celular, procuro deixar na altura da minha vista para não estar baixando muito o pescoço. Perfeito. Tá correto isso? Corretíssimo. Mas aí eu já tenho que prestar atenção em como tá as minhas mãos. Porque assim, também se ficar muito distante do corpo, você vai forçar o ombro. Porque assim, é uma alavanca, né? É o peso do braço que você vai estar colocando todo aqui no ombro. Entendi. Então assim, uma meia distância que não prejudique a sua visão, né? Mas que você consiga ficar com a cervical, né? A coluna cervical mais retinha. Quais são os piores erros que a gente comete no nosso dia a dia com as nossas queridas mãos e braços? Aí tem muito, viu? Porque tem muita gente que faz muita coisa na cama, né? Tipo, usa o computador na cama,
lê, às vezes, em posições que forçam muito o pescoço, assim, na posição que não é adequada. E no dia a dia, então, assim, as mesas, os escritórios, eles muitas vezes não estão adequados ao tamanho da pessoa. Eles podem estar adequados, vamos dizer assim, para um público padrão. Mas às vezes a pessoa é um pouco mais alta do que o normal, então, assim, requer algumas adaptações e a gente, às vezes, vê que isso não acontece. E aí a questão da mesa, doutor, por exemplo. Eu estou me imaginando aqui como se eu estivesse numa mesa de escritório, no computador. A altura da mesa também influencia? Com certeza. Assim, eu acho que é mais importante é a cadeira. Porque assim, a altura eu compenso com a cadeira. Né? Se ela está muito alta, se a cadeira conseguir alcançar aquilo ali, tá ok. E vice-versa. Se estivesse também muito baixa, se a cadeira conseguir alcançar... O ideal é que você consiga fazer essa postura, que o ombro fique perto do graus. Corpo. Assim, não precisa colar, tá. Mas que o braço fique mais próximo do corpo, o cotovelo 90 e o punho retinho. Entendi. Que era uma das coisas que eu costumo dizer, assim, quando você apoia muito aquelas almofadinhas que foram criadas, aquilo teve um sentido. Ela levanta para que você fique com o punho reto. O problema é que nós usamos errado. Então, a minha orientação é que a maneira menos, assim, para você não errar, traz o teclado para a ponta da mesa, que o punho já vai ficar reto, ele vai ficar inclusive soltinho, como se fosse um pianista. E dificilmente você vai forçar muito nessa posição. O mouse é a mesma coisa. Se eu imaginar que aqui é o mouse, né? Quando eu apoio o braço todo, tem muita gente que entra na mesa e apoia. Eu vou exagerar, né? Então, eu sou obrigado a levantar o punho para poder eu ficar digitando. Então, o tendão, ele fica sob tensão muito forte. Quando eu baixo o punho, essa tensão naturalmente desaparece. Então, uma forma fácil de mexer no mouse sem precisar daquelas almofadinhas e tal, é trazer para a ponta da mesa. Você trazendo para a ponta da mesa, você fica, vamos dizer assim, naquela área ali, fazendo isso aqui, e o punho não força. E aí, o senhor citou o tendão, né? Esse movimento repetitivo de meses, anos, o que é que pode ocasionar? Ele perde, assim, eu vou falar de uma forma para entender, né? Ele perde um pouquinho a lubrificação e ele tem que correr, quando a gente faz esse movimento, existem como se fossem umas argolinhas que nós chamamos de bainha. Então, ele tem que correr dentro dessa bainha pistonando. Quando ocorre esse movimento repetitivo durante muito tempo, essa lubrificaçãozinha dentro dele diminui. E o organismo interpreta que está acontecendo alguma coisa e causa uma reação inflamatória. Daí vem o nome tendinite. Entendi. Tá? A gente, dependendo da localização da tendinite, também tem alguns nomes diferentes. Por exemplo, aqui no punho, a gente costuma chamar de tenossinovite. Quando eu falo assim para um outro médico, olha, é uma tenossinovite no punho, a gente já sabe que está passando por baixo de uma argolinha dessa. E as tendinites são as que são ao longo do tendão que não passam nessa parte das argolinhas. Para quem é da área da saúde e está ouvindo o doutor Sacha falar sobre isso, vai lembrar automaticamente das aulas de anatomia. Eu fiz agora uma viagem para minhas aulas de anatomia e realmente a gente vê tudo isso. E quais são as principais dores? Assim, tem diferença das dores que a gente pode sentir nas mãos? A gente normalmente negligencia essas dores porque sempre tem um anti-inflamatóriozinho em casa. Todo mundo compra um remédiozinho e toma. Então, existem algumas frases que a pessoa costuma dizer, mas eu tenho que fazer isso, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, isso já é o primeiro passo de você não perceber sintomas simples como, por exemplo, queimação, cansaço. São sintomas que é como se fosse assim um alerta, dizendo assim, acendeu uma luz vermelha, dizendo, vai ter uma tendinite aí. Mas a gente, como eu disse, negligencia porque tem que continuar fazendo aquela atividade por algum motivo. Daí entra a crise. Aí a crise incha, a pessoa não consegue trabalhar direito, dificulta fazer coisas simples como mexer no celular, trocar de roupa. Tem gente que não consegue escovar os dentes, né? Tem dificuldade para tomar um banho, porque não acompanha, seja tendinite no ombro, uma tendinite no pescoço, trava. Então, quando chega nessa crise, aí é que a pessoa procura o médico. Exato. Então, ou seja, quando já está avançado, né? Podemos dizer assim. E aí, consequentemente, o tratar se torna mais difícil, creio eu. Né? Eu tenho que regredir para a fase inicial para daí começar. Então, aí a gente faz as medicações, tem a fisioterapia, aí regride o inchaço, regride a inflamação e a pessoa vai voltando às atividades. E aí a gente estava citando algumas atividades, quando estava conversando aqui nos bastidores, algumas atividades que realmente você não tem como deixar de usar as mãos e os braços, porém a longo prazo se torna meio prejudicial. Por exemplo, cabeleireiro. Sim.
está com o uso constante da escova e o secador. Isso. Aquilo ali, eu já vi pessoas próximas e quando chega no final do expediente, está com os braços que não aguentam. Verdade. O punho realmente completamente inchado. Pessoas que trabalham em escritório, pessoas que trabalham em fábricas, como o senhor citou. Isso. E aí, esteticista que está diretamente lidando com as mãos. Perfeito. E aí, doutor Sacha, me diga uma coisa, seria interessante essa pessoa tirar intervalos no horário de trabalho para fazer alongamento? Perfeito. É exatamente isso. Se a gente conseguisse ter uma organização desses intervalos, que muitas vezes a gente não consegue. Isso. Eu mesmo, como médico, às vezes quero respirar um pouquinho, levantar, tomar uma aguinha. Quando eu vejo a recepção está com muita gente, aí para não deixar esperando, eu continuo trabalhando. O cabeleireiro, o funcionário de uma fábrica, muitas vezes está nessa situação. Sim. Então, esse intervalozinho, ele é importante, mas é difícil de conseguir. O exagero é a chave de tudo, você respondeu. Mas aí, a postura fazendo aquela determinada atividade, por exemplo, a posição do teclado na digitação, o cabeleireiro, vamos imaginar que ela é uma cabeleireira baixinha, né? Coloca como se fosse algo que deixe você mais alta, para que você olhe para o seu cliente assim, numa posição mais confortável, que exija menos. Então, você vai terminar não ficando nessa posição, por exemplo, para pegar um secador, porque está forçando isso aqui. Até porque as cadeiras que as clientes sentam, a fábrica não pensou nas alturas dos cabeleireiros, podemos dizer assim, né? Chega um momento que elas tentam baixar e não vai mais que isso. aquilo. Aí você imagina a pessoa passar o dia, sai você, entra outra cliente e outra, e a pessoa nessa posição, o ombro sempre aqui. Então, eu aconselho também, isso aí também é uma coisa de cada um, mas eu aconselho a gente distribuir mais as atividades entre a mão esquerda e a mão direita. Às vezes a mão esquerda da gente é aquela mão assim que teoricamente não serve para nada, mas se você começar a dar atividades para ela, ela vai ficar tão boa quanto a direita. Talvez assim não escreva. Como quem é canhoto, colocar também na direita. Vice-versa, exatamente. Eu particularmente, eu aprendi a mexer muito com as duas mãos por conta das cirurgias. Entendi. Então, muitas vezes a gente está numa posição lá na hora da cirurgia que eu preciso usar a mão esquerda mais do que a direita. Então, convém eu treinar com coisas simples, como, por exemplo, tomar o café com a mão esquerda, tá? Comer com a mão esquerda. Isso vai dando destreza para ela e vai me dando mais segurança em usá-la. Então, na hora de eu estar digitando, as duas são iguais. Na hora de eu estar, por exemplo, mexendo no celular, eu consigo mexer com a mão esquerda da mesma forma que a direita. Então, você começa a dar algumas atividades e distribuindo dessa forma que você consegue amenizar mais essa carga exagerada. E você ainda vai colocar seu cérebro para trabalhar de verdade, né? Bom demais, bom demais. E aí, doutor Sacha, me diga uma coisa. Na prática, teria alguma forma do senhor explicar quais alongamentos quem está em casa pode fazer? Sim, na mão, assim, eu vou explicar mais membro superior para ficar fácil. Então, a gente tem que olhar para articulações, tipo assim, eu estou olhando para o punho. Quais são os movimentos que o punho faz? Então, ele faz para baixo, eu posso alongar para baixo. Ele faz para cima, o movimento para cima, eu posso alongar para cima. Ele também faz para os lados, eu posso também alongar para um lado e para o outro. E o punho, particularmente, também ele gira. Então, eu dobrando aqui o cotovelo, eu posso fazer também esse tipo de alongamento aqui, ó, girando um pouquinho para um lado e girando um pouquinho para o outro. Tem gente que ainda é meio macabro e gira todo. Vocês fazem 180, esse povo aí não... Dê meu cartãozinho para ele que eu resolvo isso aí. Mas, aí, assim, vem para o cotovelo praticamente assim, só tem basicamente você colocar assim, a mão numa porta e tentar esticar, vai esticar essa parte aqui toda. E a parte de trás aqui, que é essa musculatura aqui, que é o tríceps, que você também termina também alongando junto o ombro. E aquela para trás aqui, que também alonga o tríceps, né? E nessa também você está alongando aqui o peitoral. Então, assim, você termina fazendo cotovelo e ombro, uma unidade só, e um alongamento desse. Em academia, normalmente você vê essa sequenciazinha, o pessoal fazendo naquelas... Uma coisa que o senhor, quando foi fazer o alongamento do punho, eu lembrei. Tem pessoas que... Estala o dedo. Estala os dedos. Isso aí... Pode-se fazer? A gente estava conversando aqui antes sobre isso. Ou não é bacana fazer isso? Não, não é bacana não. Porque o estalar de dedo significa que aquela articulação está tensa. Ela está ficando muito tempo numa posição só. Se a gente tivesse o costume de fazer os alongamentos diariamente, assim, vamos imaginar, todo dia de manhã, na hora que você vai no banheiro para escovar os dentes, você faz um alongamentozinho ali. Chegou de noite, faz outro alongamento. É provável que você não tenha a necessidade de estalar o dedo. Porque você já está deixando ao longo do dia a articulação bem flexível. O estalar de dedo é exatamente o contrário. Ela, como não está flexível, aí dá tensão, aí você, estrala. E isso gasta a cartilagem, isso pode gerar artrose precoce. Há quem diga que isso aí são formações de gases dentro da articulação. Tem algumas teorias. Mas, assim, o ideal é que não faça.
Artrite, artrose. Tá. Que a gente escuta tanto falar, principalmente... Pronto, minha avó, quando era viva, meu Deus do céu, era só o que eu ouvia falar. Qual a diferença desses dois? O termo artrite, ele se refere a uma artrose causada por uma doença inflamatória. Então, vou deixar mais claro isso. Uma doença reumática, que é no sangue, é uma doença autoimune, que está causando a destruição da articulação, que é uma artrose. Então, a gente junta tudo, resume, dizendo que você tem uma artrite causada pelo reumatismo. Uma infecção, por exemplo, eu tenho um fator causal que está causando a destruição da articulação. Então, eu chamo isso de uma artrite. Eu apenas vou dar o sobrenome para essa artrite. Então, eu digo artrite reumatoide. É uma artrite causada por uma doença reumática, tá? Particularmente, essa tem um nome específico. A artrite psoriática. A pessoa tem psoríase e desenvolveu uma artrite por conta da psoríase. Caramba, tem isso. Uma doença autoimune, então ela pode também afetar isso aí. Artrite piogênica significa que tem pus na articulação, então foi uma infecção que causou aquela artrose. O lúpus também, né? Lúpus. Então, assim, existem muitas doenças inflamatórias e de outras causas que podem causar uma artrose. Aí a gente chama isso de artrite. Quando a gente tem um envelhecimento natural, ou ocorreu uma artrose por envelhecimento natural da idade da pessoa, porque usou muito e tal, isso aí a gente chama de artrose. Tá? Nosso cameraman, por exemplo, estava mostrando para a gente os dedos dele, né? Então, ele não teve nenhuma infecção, ele provavelmente não tem nenhuma doença reumática, nada que justifique ele ter desenvolvido artrose na ponta dos dedos. Então, essa doença provavelmente, ao longo da vida, pelas atividades dele, pelo estilo de vida dele, foi gastando. Geneticamente, ele pode ter puxado a um pai dele, a mãe dele, entendeu? Então, isso é artrose, é o processamento, é o processo de envelhecimento normal da articulação. A gente está numa época, doutor, que está em alta, na verdade, das arboviroses, né? Dengue, chikungunya, zika. E quem já passou pela chikungunya, principalmente quando chove, época de mais fria, Verdade. Diz que fica com as juntas, podemos dizer no linguajar popular, as articulações que não se aguentam. Já tem algum estudo científico em relação à chikungunya e esse tipo de dor? Deve ter. Eu confesso que, assim, como não é muito da minha rotina estudar chikungunya, então a gente normalmente pega já a pessoa com problema na mão. Hoje mesmo eu peguei 2, porque a gente está realmente nessa época. Então, eu até brinco, né? Eu digo, a chikungunya faz o seguinte, tira você de casa para mostrar um problema que você já tinha. Então, você já tinha uma tendinite, você já tinha uma síndrome do túnel do carpo, provavelmente estava em desenvolvimento, e a chikungunya só faz o seguinte, jogar gasolina no fogo. E é verdade, porque principalmente ela não se manifesta na hora que você tem a chikungunya, geralmente é depois de um tempo, né? E particularmente as viroses, elas são muito... É muito difícil você entender, às vezes, o mecanismo dela, às vezes ela surpreende. E a chikungunya, ela tem dado cada vez mais manifestações diferentes, assim, mais exuberantes, que estão assustando, mas assim, porque a pessoa chega cada vez pior lá no consultório, as mãos inchadas. Antes a gente via só uma dor articular, uma coisa assim, a pessoa toda com dor no corpo todo. Hoje você vê assim, a pessoa totalmente assim, debilitada. E eu conheço uma pessoa que eu sempre, assim, em época de chuva, às vezes quando eu perguntava, e aí, fulano, tá bem? Tô medicado. Ou seja, o pobre nunca estava bem, só vivia medicado. Então, assim, deve ser realmente aterrorizante para quem passa por esse tipo de situação. A gente falou de movimentos repetitivos em questão de trabalho. A partir de que momento a gente consegue identificar que tem um tipo de lesão na mão ou no braço? Primeira coisa que, se a pessoa for muito perspicaz, assim, se ela for muito antenada no corpo dela, é que queima. Dá uma sensação de queimação e uma dor cansada. Então, é aquela coisa assim, vamos imaginar o ombro. Você vai ver muito, ou mesmo você vai fazer às vezes. Você está assim, faz isso aqui, ó, como se fosse tentando ajustar aquilo ali. Se você está fazendo isso, é porque provavelmente já deve ter um músculo cansado aqui, já deve ter uma tendinite em desenvolvimento, e você está ali, aí toma um remédio aqui, um remédio ali, a dor passa e você continua. Mas a sensação normalmente é uma dor cansada, é uma queimação, é uma dificuldade para fazer uma coisa, mas você ainda consegue ali fazer, até chegar na crise. Aí até a gente tem uma escalinha de dor lá no consultório, que eu pergunto, você está onde aqui? Aí a pessoa bota uma notinha, assim, tipo 9. Aí eu disse, pronto, o meu objetivo agora é diminuir esse 9 para o 0.
né? Mas se diminuir de 9 para 5, ele já vai agradecer muito, sabe? Tem um paciente, só fazendo uma conexão com a questão da chikungunya, ele quebrou a mão e a gente tinha colocado umas hastes dentro do dedinho dele, e essas hastes precisam ser retiradas depois que o osso cola. Sim. Aí ele estava ansioso porque queria tirar logo isso, porque elas ficam, de certa forma, incomodando aqui. Aí a gente marcou a cirurgia para essa semana, aí ele me ligou, disse assim, doutor, minha mão, olha como está, inchada. Eita. E já tinha 40 dias de cirurgia, então assim, não tinha nada a ver com a cirurgia isso. Aí eu disse assim, amigão, só a mão que está assim, aí ele fez, o meu ombro está doendo, o meu corpo ficou meio vermelho, eu disse, teve febre? Tive. Chikungunya. É uma das três. É uma das três. Eu disse, Eita. cara, então está suspensa a cirurgia, vamos primeiro ver o que é que você tem, porque assim, precisa tratar essa doença de base. Isso aqui espera. É verdade. Não tem problema nenhum. Aí a gente fez umas medicações, ele já saiu da crise da dor, mas aí ele tem que fazer o acompanhamento da doença, que ainda vai saber qual que é que ele está fazendo exames, para poder daí a gente dar continuidade. Espero que não seja chikungunya, amigo, para você não ficar com as consequências depois. Eu fiquei com Desejo pena. de coração, porque não é bacana, não. Pois é. Doutor Sacha, eu agradeço demais sua participação aqui hoje, foi ótimo. Nosso bate-papo aqui. Garanto que quem está em casa tirou muitas dúvidas, que às vezes a gente não dá realmente importância. A gente pode depois bolar outros temas e ficar à vontade para voltar mais vezes, viu? Tá bom, eu fico muito feliz em ajudar e se precisarem de mim, estou sempre à disposição. Maravilha. É isso aí, gente. Agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas você aí de casa já sabe, né? Vai e volta ligeiro. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Mãe é colo. Pra curar dói e coração.